Mas bom dia mesmo, mais uma manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Somos gratos a Deus pela presença dEle, pela misericórdia dEle, pelo favor, pela graça e pela sua companhia também. Que Deus abençoe essa família maravilhosa que está aí do outro lado, também para receber as bênçãos do Senhor juntamente comigo. Espero que você tenha tido uma boa noite, tenha desfrutado de um bom sono, um sono bem reparador, não é? Aquele sono que você descansa. Sabemos que o sono tem um valor muito grande para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa alma. Descansar o corpo que trabalhou, diz a ciência, diz a medicina que quando você descansa, o seu sistema imunológico, neurológico, tudo vai se normalizando, você se restabelece, não é? E isso é tremendo, saber que o sono ele produz hormônio, o sono produz um descanso. Quem dorme bem, aí 6 a 7 horas, ele está livre de estresse, né? Descansa mais. Mas nessa palavra eu quero falar também sobre, ao contrário, já tem um sono que é prejudicial, tem um sono que está causando sofrimento, está causando desgraça, tem um sono que não faz bem. Mas que sono é esse? É o sono espiritual. Não é o perigo da sonolência, o perigo da sonolência. Uma vez, por cochilar, por ter um sono no volante, viajando para Vitória, eu cheguei a tombar com o carro, não é? Mas eu era jovem, basta um simples cochilo, basta uma simples distração, e por pouco, né, eu não estaria aqui. Mas Deus é misericordioso, tudo por causa de um cansaço, por causa de um sono. Devemos sim dormir bem, devemos descansar. Mas o sono da alma, o sono espiritual, ele já é o contrário do sono descansador, reparador, do sono físico. Enquanto o sono físico ele te restabelece, enquanto ele te reconstrói e você volta a tomar as energias, o sono espiritual ele te desgasta. O sono espiritual ele adoece. É uma coisa bem ao contrária, né? O sono espiritual com o sono do corpo, o sono do cansaço, a qual devemos dormir e devemos descansar bem. Mas vamos falar sobre um versículo, um texto da Bíblia, que fala sobre o perigo do sono espiritual. É um perigo dormir espiritualmente, a sonolência espiritual. Aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Em outras versões, e Cristo te esclarecerá. Né? Então a palavra de Deus, ela nos dá essa exortação. Ei, sai da sonolência, desperta, desperta, ó tu que dorme. Paulo estava fazendo uma exortação através do Espírito Santo à igreja de Éfeso, que estava se acomodando, a igreja de Éfeso estava dormindo, e estava dormindo para a comunhão, estava dormindo para o amor. A igreja de Éfeso, ela estava acomodada, ela não se despertava. E Paulo precisou exortar a igreja de Éfeso. Desperta a igreja, desperta esse sono que vocês estão, essa acomodação não vai lhe fazer bem. Desperta tu que dormes. Então, precisamos despertar espiritualmente. O sono espiritual é um perigo. Enquanto o outro sono do corpo é reparador, enquanto o outro sono ele recupera, ele mantém e equilibra o nosso sistema imunológico, o sono da alma, o sono espiritual, ele nos causa um dano muito grande. Um dano em todas as áreas da nossa vida. Então essa palavra, desperta, desperta, porque o sono espiritual não permite você cumprir seus votos. O sono espiritual, ele esfria a nossa fé. É através desse sono espiritual, não é, que muitos não realizam os seus sonhos. O sono, você tem pouca visão. A pessoa, quando está dormindo, ela fica inerte.
ela não tem noção, a pessoa quando está dormindo, naquele sono gostoso, ela não tem noção do que está acontecendo em sua volta. Até um ladrão pode chegar e furtar alguma coisa que está ao lado do seu leito. No sono espiritual, o inimigo ele tem roubado a paz, o inimigo ele tem roubado a família, ele tem roubado os laços, né, familiar, porque o sono. E a Bíblia fala, desperta, desperta tu que dormes. A Bíblia fala também no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 5, que houve uma grande tempestade naquela embarcação onde Jonas estava. Deus chamou Jonas para ir a Nínive e falar, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. E Jonas, ele pegou sim, ele pegou o barco, ele pegou ali a condução, o navio, mas foi para fugir. Né? E veio aquela tempestade, o Senhor não gostou da recusa dele, porque o nosso rei quando pede, não é? Ele pede no bom sentido, mas ele manda, né? Ele é o Senhor dos senhores. E Jonas se levantou para fugir. E diz que veio uma grande tempestade naquele mar, lá em Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1, uma grande tempestade. E quando o capitão do barco tirou sorte para ver o porquê daquela tempestade, era um motivo espiritual. Não é? Eles logo discerniram isso. O que está vendo? Que a natureza, o tempo, a tempestade, nunca foi assim. E fizeram um exame e encontraram Jonas lá no porão do barco, dormindo, diz a Bíblia, um sono profundo. Um sono profundo. E aí chegaram à conclusão que a desobediência de Jonas, o sono de Jonas, a acomodação de Jonas estava trazendo um grande prejuízo para os tripulantes, para aquela embarcação. Tiveram que pegar o Jonas, né, e esvaziar, como esvaziaram a embarcação, tiraram todos os pesos, mas falaram, Jonas, vamos ter que jogar você dentro d'água, vamos ter que tirar você daqui, porque está havendo aí um sono profundo, espiritualmente falando. E lançaram o dorminhoco em alto mar. Precisamos jogar esse sono fora. Nós não podemos aceitar essa acomodação espiritual de maneira nenhuma. O sono vem. O mundo está aí cantando aquela música que a vontade é ficar na cama, a vontade de dormir mais um pouco, a vontade de descansar. Não, eu trabalhei de segunda a sexta e agora eu tenho um final de semana para descansar. E enquanto isso, o sono espiritual, o perigo da sonolência, você vai ocorrendo, vai passando na sua vida e aí vem todos os desgastes. Então, precisamos sim despertar de quê? Do pecado. Desperta aí da acomodação. Desperta, faça uma avaliação. Será que eu estou dormindo espiritualmente? Será que eu estou me despertando para Deus? Será que o que eu tenho feito? O que eu fiz essa semana para Deus? Vamos fazer uma avaliação. Como foi o ontem? Como foi essa semana? Como será o amanhã, o dia do Senhor? E precisamos sim nos policiarmos. Porque a Bíblia diz que enquanto alguns trabalhadores dormiam, o inimigo veio e semeou. Não é? E semeou o mal. Então, quando nós temos um sono espiritual, os demônios trabalham. A enfermidade aumenta. A divisão acontece, a insatisfação, né? É totalmente o contrário daquele sono físico e reparador. Então, o que o sono causa? O sono causa ausência da vontade de crescer na obra de Deus. Ausência. Às vezes você vê uma pessoa de uma igreja ativa, chega ali, está com a Bíblia na mão, a paz do Senhor, mas o que vale é atividade espiritual. Dedicação espiritual, empenho espiritual. Isso que vai mostrar a nossa qualidade de sono. Não podemos, espiritualmente, nós não podemos dormir de maneira nenhuma, porque não sabemos daqui a pouco, não sabemos o que vai acontecer. Né? Então Deus, Ele quer te abençoar, mas nós precisamos acordar. É hora de despertarmos do sono. Eu preciso amanhã fazer mais do que hoje. Hoje eu vou procurar fazer o melhor e mais do que eu fiz ontem.
Então é uma visão progressista, é uma visão de fazer mais, de fazer melhor e de fazer por excelência, porque o Senhor ele é digno. Então, avalie o seu sono, ouviu? Durma, eu espero que você tenha um bom descanso, mas eu espero que você não descanse espiritualmente, não. Não pode. O inimigo está ao nosso redor 24 horas, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então Paulo faz esse convite aos Efésios aqui no capítulo 5, versículo 14. Despertem, desperta, igreja, desperta mais, Jorge, desperta, meu irmão, desperta, minha irmã, porque a parte B desse versículo tem uma promessa maravilhosa, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos. Olha, mortos espirituais é uma sonolência tremenda, tremenda. A pessoa pode ter toda atividade, ser muito ativo no seu dia a dia, mas o que vale para Deus não é o que você faz fisicamente, não é o seu corre-corre, não é só pagar as contas em dia, não é ser um trabalhador com meu pão de dores. O que faz diferença para Deus é o trabalho espiritual, a dedicação espiritual, o empenho espiritual. Jesus te chama. E aí diz a palavra, desperta tu que dormes, desperta dentre os mortos. Entende? Mortos que correm, que andam, que falam, mortos espiritualmente, não tem nenhuma atividade e faz como Jonas, ainda foge da chamada do Senhor. E o Senhor te manda convidar. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus. A seara é grande e os trabalhadores são poucos, não é? Então, eu quero que Deus te guarde, eu quero que Deus te abençoe. E a terceira promessa aqui nesse versículo, olha, a primeira, desperta tu que dormes. Né? Levanta dentre os mortos. Levantar. Né? Levantar. Saia, veja quem é que está do seu lado. Veja se você está do lado de vivos ou mortos, espiritualmente falando. Né? Porque a pessoa, quando está morto espiritualmente, ela te puxa para baixo. Ela te puxa ao contrário da igreja. A igreja tenta puxar para dentro, não é? Mas os mortos espirituais, ele tenta te puxar para fora. É totalmente o contrário. Então, vamos avaliar quem é que está te rodeando, não é? Como está aí o seu círculo de amizade, não é? Você está dentro de um cemitério ou você está dentro de uma igreja ou dentro de um povo que está desperto, que louva, que adora. E Cristo te esclarecerá, a terceira promessa. E Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos. Né? Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aí você vai ter a luz. Você vai ter visão espiritual. Na certeza, você vai sair, você vai poder comparar o que é luz e trevas. E você será uma pessoa iluminada. Iluminada. Quando nós tomamos a posição de nos levantarmos para Deus, para o reino de Deus, e sair do meio dos mortos. Vamos ter que conviver com os mortos espirituais? Sim, não é? Mas não podemos, de maneira nenhuma, comungar totalmente com os mortos espirituais. Os mortos espirituais, nós temos que ser o despertador no meio deles. É isso que Deus quer. Não é? Eu me lembro que quando eu estudava pela manhã, eu dormia um pouquinho. Você já deve ter ouvido isso do seu papai ou da sua mamãe. Acorda que está na hora. Vai perder a aula. Está na hora, está na hora. Desperta, está na hora, está na hora, está na hora. Eu louvo por esse grito, não é? Que a minha mamãe me acordava. E eu louvo pela igreja, pelo Espírito Santo, que fala, acorda. Jorge, está dormindo já demais. Olha a hora, tem alma se perdendo. O diabo está fazendo a festa aí no seu bairro, o diabo está fazendo a festa com fulano de tal. Acorda, Jorge. Então, acorda e vamos ser aquele despertador espiritualmente. Porque, de repente, na sua família, tem alguém com uma sonolência espiritual. De repente, pode ser uma pessoa muito amada e muito querida sua, que está com sonolência espiritual. Então, eu deixo aqui esta palavra, sabe?
Deus te chama para você despertar, tá? Então deixe a carinha de sono espiritual, né? Deixe a carinha de sono e vamos viver, porque é um despertar da alma, do espírito, e é despertar do corpo, ouviu? E você vai ter alegria de ir e de vir e de caminhar. A luz, Cristo vai o iluminar. Tem pessoas que não sabem que decisão tomar, tem pessoas que não sabem como se posicionar diante de uma dificuldade. Falta luz, falta iluminação, mas o Senhor só está esperando você se despertar para Ele, e Ele vai revelar o que Ele tem de melhor para você. Que você tenha um dia muito abençoado, e vamos ser o despertador de Deus, sim. Vamos ser, porque vale a pena falar para alguém, vale a pena, ei, vamos acordar, vamos acordar para o reino de Deus, vamos acordar para a glória de Deus, e vamos ser iluminado. O sol da justiça vai te iluminar. O sol da justiça vai te curar. O sol da justiça vai te aquecer. E você vai estar totalmente despertado para o reino de Deus. Então, vamos sair desse perigo da sonolência. Enquanto o sono físico, ele tem suas vantagens, o sono espiritual tem as suas desvantagens, as suas agruras, as suas dores, não é? Então, vamos sim, vamos viver para Deus. Deus te abençoe e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Eu quero te agradecer, meu Deus, pela sua palavra, pelo teu Espírito Santo que tem despertado a tua igreja. Eu quero orar por todas as igrejas co-irmãs. Ó Deus, eu quero orar por essa família, por meu irmão, por minha irmã, por este lar. Meu Deus, eu não sei qual é a situação, qual é o despertamento espiritual, o grau de despertamento desse homem, desse atalaia, desse mensageiro, meu Pai, mas uma coisa eu sei, Senhor, desperta com a sua palavra e que essa pessoa possa se sensibilizar e saber que o excesso de sono, ó Deus, que a sonolência, podemos ser furtados, podemos ser roubados, podemos ser até mortos, meu Pai, se nós não estivermos atentos. Então eu te agradeço pela tua palavra e que teu Espírito Santo vivifica minha irmã, vivifica a tua igreja na face da terra. Cura, meu Pai, que essa pessoa se levante, não somente dessa enfermidade física, não somente dessa situação, mas que se levante para ti, para despertar para o teu reino, para entrar no teu reino. Eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, que o teu Espírito faça essa obra, que esta vida permita que o Senhor a acorde através dessa palavra nesta manhã. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que o Senhor venha iluminar o nosso dia, o nosso amanhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te guarde, Deus te abençoe e vamos sim estar vivos para o reino de Deus. O sono vem, vontade às vezes de acomodar, de ficar em casa, é a luta de todos nós. Isso nunca vai acabar enquanto nós estivermos nessa matéria, mas na certeza que se você se levantar, e se você se levantar, se despertar e sair da convivência no meio dos mortos, Cristo irá te iluminar nessa situação que você está. Graça e paz. Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Compartilha, vamos abençoar, vamos ligar o despertador, né, para despertar muitas pessoas desse sono, porque é triste a pessoa partir desta vida numa sonolência espiritual. Deus te guarde, Deus te abençoe. Jesus te ama. Amém.